Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje no nosso vídeo de história, a gente vai falar um pouquinho sobre a abolição da escravidão aqui no Brasil, certo? E aí, gente, eu tenho aqui para vocês uma apresentação, tá? Onde eu vou mostrar para vocês algumas imagens, algumas coisas referente à abolição da escravatura no Brasil, tá? Então eu coloquei para vocês aqui assim: abolição da escravatura, história, professora Carla Gerlane Pacheco, tá? E agora a gente vai começar com a nossa aula de hoje, tá bom? Então vejam só, a abolição da escravidão no Brasil. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida no nosso país. Vejam, eu já disse a vocês que quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, o Brasil passava por um período turbulento, porque alguns países já não tinham mais o processo de escravidão em seus respectivos países. Eles já não tinham esse sistema de escravidão. O trabalho já era assalariado e não era interessante, se assim a gente pudesse falar, que se continuasse esse processo de escravidão, porque à medida que as coisas foram acontecendo, que as coisas foram mudando, o tráfico se tornou o tráfico de negros se tornou muito caro, se tornou muito difícil se manter. E agora, o mundo já estava, principalmente a Inglaterra, com o sistema de trabalho assalariado, porque a Inglaterra já tinha dado início ao seu processo de revolução industrial. Então, se era interessante que se tivesse, nesse contexto, pessoas que pudessem comprar sua mercadoria que era exportada para outros países, né? Então, também existia a questão da concorrência do açúcar em outros locais. Então, o contexto do fim da escravidão no Brasil se deu muito por isso, né? O contexto histórico, de que não se era mais lucrativo ter tráfico de negros no Brasil, tá? Então, a princesa Isabel praticamente faz algo que não restava mais alternativa, que de fato tinha-se que acabar a escravidão no Brasil. Tanto é que vocês vão ver ao longo dessa apresentação algumas leis que foram surgindo antes da Lei Áurea, que acaba de vez com a escravidão no Brasil, que ocorreu em 13 de maio de 1888, tá bom? Contexto histórico. Tem um contexto histórico aqui para falar para vocês, que foi o que eu acabei de dizer e agora eu vou dar mais detalhes. A abolição do trabalho escravo foi um assunto debatido em nosso país ao longo de todo o século XIX. Esse assunto já era discutido por algumas personalidades nos primeiros anos de nossa independência, como José Bonifácio, e se arrastou ao longo de todo o período monárquico. Mas o primeiro assunto que tomou real importância no cenário político de nosso país foi a proibição do tráfico negreiro. Como eu disse a vocês, as coisas começavam a mudar e não se era mais interessante que se tivesse esse processo de tráfico de comércio. O tráfico de escravos estava sendo cada vez mais inviável, estavam gastando muito mais para estar tendo o tráfico de escravos no Brasil. Então chega um período da história onde o nosso país já está independente, de que não é mais viável se ter o tráfico de negros, né? E aí a gente começa a perceber que inicia-se os primeiros movimentos abolicionistas que vão ganhando força, porque algumas personalidades, como eu falei, como José Bonifácio, os abolicionistas querem que de fato acabe a escravidão no Brasil, tá?
O tráfico existia no Brasil desde meados do século XVI. Porém, no século XIX, os ingleses começaram a pressionar primeiramente Portugal e em seguida o Brasil para que o tráfico negreiro fosse proibido aqui. A pressão inglesa fez o Brasil assumir compromissos com a proibição do tráfico negreiro na década de 1820. Então, uma coisa que eu quero ressaltar aqui para vocês, o Brasil, né? Quando a família real sai de Portugal e vem para o Brasil fugido da invasão napoleônica de Napoleão Bonaparte, os ingleses ajudam, né, nessa escapada, se assim eu posso falar, da família real para a sua até então colônia mais lucrativa, que era o Brasil. E os ingleses exigem, né, o acordo que eles exigem é que Portugal abra os portos do Brasil às nações amigas, que no caso eram os ingleses, que o Brasil, que a colônia, o Brasil, tinha que receber mercadoria dos ingleses, tinha que comprar produtos, enfim. E aí, gente, os ingleses tinham muita influência, né, na relação econômica do Brasil com Portugal, enfim. E mesmo apesar do Brasil ter se tornado independente, né, estava independente de Portugal, ele ainda tinha acordos comerciais a tratar com a Inglaterra. Então, por isso que essas pressões que os ingleses fizeram para que o Brasil acabasse com a escravidão aqui, aos poucos foi fazendo valer, e o Brasil de fato foi acabando com a escravidão no país, tá? Aqui a gente tem uma imagem da princesa Isabel, que estava como regente no período em que, de fato, a Lei Áurea foi assinada. Estão vendo aqui a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Estão vendo, né? Então, aqui uma imagem da princesa Isabel para vocês aqui, tá? E aí, gente, algumas das leis que eu citei a vocês, que foram percussoras, né, que aconteceram antes da Lei Áurea, né? A gente tem a primeira lei, que ocorreu em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, tá? E na legislação brasileira, a Lei Eusébio de Queiroz, ou Lei número 581, de 4 de setembro de 1850, promulgada, né? Quer dizer que ela foi constituída no segundo reinado, proibiu a entrada de africanos escravos no Brasil, criminalizando quem infringisse conforme o seu artigo número 3. E aí eu quero contar para vocês uma história que eu já falei, mas não custa nada relembrar. Quando essa lei acaba com o tráfico de escravos no Brasil, era proibido, começa a se ter os contrabandistas de escravos, que eram aqueles que faziam contrabando de escravos, que mesmo após a lei, eles traziam escondidos em navios escravos. E aí eu quero falar da história de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas recebeu esse nome porque durante esse período ele recebia em seus portos muitos navios que traziam galinhas, que na verdade, embaixo das galinhas, nos porões dos navios, estavam os escravos que estavam sendo traficados para o Brasil, mesmo após a proibição que veio com o fim do tráfico de escravos com a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. E aqui eu tô colocando para vocês uma imagem de... Ui, desculpa, gente, tô gripada. Uma imagem de Eusébio de Queiroz, né? Uma dessas personalidades que lutou pelo fim da escravidão no Brasil. Como vocês sabem, a gente teve abolicionistas, figuras muito importantes, Castro Alves, né? Abolicionista, que queriam, de fato, que acabasse a escravidão no Brasil. Aí, gente, Lei do Ventre Livre, que ela veio em 1871. Vejam só, a primeira lei, vejam que as coisas foram aos poucos. Ela não ocorreu, a escravidão no Brasil não ocorreu de uma hora para outra, elas veio aos poucos. A primeira lei foi a Lei de Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico de escravos, não podia mais vir escravos da África para o Brasil. Ai, desculpa, gente, tia tá realmente gripada. E ela ocorreu em 1850. Já a Lei do Ventre Livre, ela ocorreu em 1871. Então vejam quanto tempo de diferença, né? Que ela foi assinada de uma para outra. E o que é que essa lei determinava? Essa lei determinava que no dia 28 de setembro de 1871
foi assinada a lei de número 2040, conhecida como Lei do Ventre Livre. Essa lei, a Lei do Ventre Livre, declarava que os filhos de mulheres escravas nascidos no Brasil a partir dessa data e aprovação da lei estavam livres, tá? Ai, gente, desculpa, tia, tá gripada mesmo. Estavam livres, tá? Voltando. Eles estavam livres. Então, os filhos nascidos de escravas a partir dessa data, né, estavam livres, né? Não eram mais escravos, mas um adendo, eles ficavam sob a tutela, né, dos donos de escravos até os 21 anos de idade, mas eles estavam livres. Eles não eram escravos, tá? E aqui eu coloquei uma foto para representar essa lei aqui para vocês, tá? Coloquei essa foto aqui como forma de representação, tá? Aí a gente tem a próxima lei, né, e a última, que veio antes de fato chegar a Lei Áurea. A Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe. A Lei do Sexagenário, também conhecida como Saraiva-Cotegipe, ou Lei de número 3.270, foi promulgada em 28 de setembro de 1885, garantindo liberdade aos escravos com 60 anos de idade ou mais, cabendo a seus proprietários o pagamento de indenização. Então vejam que o processo de fim da escravidão no Brasil, ele foi acontecendo aos poucos, né, gente? A gente teve a primeira lei que acabava com o tráfico de escravos, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, depois a Lei do Ventre Livre. E por último, né, a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe, que veio antes de fato chegar a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, que acabava com toda a escravidão no Brasil. Aí eu coloquei aqui para vocês uma margem de escravos, né, com mais de 60 anos, que a partir dessa lei eles estavam libertos, tá? Libertação dos escravos no Brasil. Por último, eu quis colocar essa imagem como uma forma de representar. Essa imagem aqui, ela não retrata o período do fim da escravidão no Brasil, mas retrata um período onde os negros estavam, onde os escravos aqui estavam felizes, exaltando um pouco da sua cultura, né? E aí, gente, eu coloquei essa imagem porque eu acredito que quando de fato a escravidão chegou ao fim no Brasil, foi um motivo de grande comemoração para aquele povo que tanto sofria. Apesar de eu já ter dito a vocês que houve sim o fim da escravidão, mas eles não estavam mais escravos dentro de senzalas, enfim, mas eles ficavam escravos do preconceito, à margem da sociedade, porque as pessoas não queriam dar trabalho aos ex-escravos, né? Então existia um preconceito muito grande. E eu costumo dizer que, após a libertação dos escravos no Brasil, os senhores de engenhos, os donos das plantações de cafezais, eles preferiam trazer mão de obra de fora, como os imigrantes, como os japoneses, chineses, franceses, alemães, para trabalhar aqui e pagarem pelo trabalho daquele povo, do que empregar os escravos que já estavam aqui, porque existia um preconceito muito grande, um preconceito muito racial com esse povo que tanto sofreu, né, durante todos esses anos de escravidão no Brasil, sabe? Então, gente, eu coloquei essa imagem representando, porque eu acredito que quando acabou de fato a escravidão no Brasil, foi um momento de comemoração muito grande para os escravos que já sofreram tanto, né, durante tantos e tantos e tantos anos ali, né, sendo escravos. Então, gente, uma coisa que a gente vê é que, apesar de ter acabado a escravidão no Brasil, eles ainda sofriam, ficavam à margem, sofriam preconceito, discriminação racial, e muitos não tinham para onde ir. Passaram a vida toda ali como escravos, então não tinham lugar para onde ir. Então muitos continuavam ali, né, nas senzalas, trabalhando, né, os poucos que ficavam para receber pouquíssimo, né, não era um salário digno, mas estavam livres, né. Outros ficavam pelas cidades sem ter onde viver, onde morar, enfim, né? Então, eu vejo que esse processo de libertação dos escravos no Brasil, ele teve
duas vertentes, né? Os escravos, enfim, estavam libertos, não eram mais escravos, né? Mas eles estavam presos à discriminação, né? Porque apesar de estarem libertos, eles não estavam livres do preconceito racial, da discriminação racial. Certo, meus amores? Vejam só. A nossa apresentação está chegando ao fim. Eu acredito que vocês gostaram, né? Dessa aulinha de hoje, dessa nossa apresentação. Eu vou deixar aqui para vocês uma atividade, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Dessa revisão da gente falar um pouco sobre a abolição da escravatura no Brasil, que eu acho que é um assunto muito bom pra gente trabalhar, né? Então, vou deixar pra vocês uma atividade aqui na plataforma, tá? Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários pra tia, tá certo? Tenham um bom dia, um cheiro, um beijo enorme pra vocês, tá? E até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo, tá bom, meus amores? Então, é isso. Um beijo, um cheiro e tchauzinho!